Seja bem-vindo, pastor Fábio. Passo a palavra em nome de Jesus. Já estamos gravando. Paz do Senhor Jesus, toda Paz. a igreja, paz do Senhor Jesus, pastora. Vamos para a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o texto que nós estaremos observando, Igreja do Senhor, nessa tarde. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 20 é o texto. Versículos 20 é o texto da palavra de Deus. Versículos 20, Atos capítulo 9, versículos 20 é o texto da palavra do Senhor. Estamos dando um momento aí aos irmãos encontrarem o texto bíblico, para juntos podermos meditar na palavra do eterno Deus. Atos capítulo 9, versículos 20, diz assim a palavra do Senhor. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Este é o texto bíblico da palavra de Deus que nós estaremos meditando e pregando a palavra do Senhor nessa tarde com Deus. Nesse texto de Atos capítulo 9, versículos 20, o texto diz que logo, ou seja, de imediato, Saulo começa a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mas é importante nós notarmos que para Saulo começar a pregar, para Saulo começar a ministrar, ele precisou renunciar muita coisa. Pastor, como assim ele precisou renunciar muita coisa? Sim, ele precisou renunciar muita coisa. Ele precisou, além de renunciar muita coisa, ele precisou acreditar que quem o chamou, que quem o escolheu, era maior do que todas as autoridades já conhecidas por ele. Ou seja, Saulo, ele passou a entender que o seu chamado não era um chamado normal. Que a sua eleição não foi uma eleição normal. Mas sim o seu chamado foi um chamado extraordinário. Eu vou repetir, o seu chamado foi um chamado extraordinário. Se nós analisarmos Saulo, ele começou, logo após que se converteu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho, indo para Damasco. Jesus o encontrou no caminho e ele entra na cidade de Damasco. E ele fica em uma casa em oração. Ele fica em um processo, orando, esperando o momento certo que o Senhor devolvesse a sua visão. Daí sim, ele fazer a obra a qual o Senhor tinha chamado. E o interessante nós notarmos que antes de ele começar, logo de imediato, a pregar, agora, ele inicia o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus com oração.
nós formos analisar em que ele está em oração, na rua chamada direita, ele está orando. E ele está orando para que o Senhor prepare para esse oração. Não demora muito, não demora muito. As suas orações começam a ser respondidas. E é importante nós notarmos que o mesmo Senhor que chamou Saulo é um nome hebraico, na verdade. Saulo é um nome hebraico. Saulo nasceu em Tarso. Saulo, além de judeu, ele era fariseu. Olha só, então, além de judeu, ele era fariseu. Seu nome hebraico é Saulo. Mas só que ele não tinha só esse nome hebraico, Saulo. Ele também tinha um outro nome, romano, porque ele recebeu cidadania romana. E, além de ser judeu, ele também agora é um cidadão romano. E, além disso, Paulo é um nome romano. Então, ele recebeu esta missão de um chamado extraordinário. Ele esteve diante de muitos mestres, porque na cidade de Tarso tinha uma grande faculdade e muitos famosos passavam por essa faculdade em Tarso, na cidade de Tarso. Saulo passou por ali. Paulo passou por ali. Ele estudou com senhores famosos que ele conheceu, um deles Gamaliel, um grande mestre. Saulo, na faculdade, ele aprendeu diversas línguas, idiomas. Ele é conhecido como um poliglota. Daí, se nós formos analisar 1 Coríntios, capítulo 13, se nós formos analisar o texto, quando ele começa a falar sobre o dom do amor, as virtudes do amor, ele ressalta nesse mesmo texto, dizendo que ainda que ele falasse a línguas dos homens e dos anjos, na verdade, ele falava diversas línguas, diversos idiomas. Sendo agora um cidadão judeu, fariseu, também era romano, agora, como poliglota, falando diversas línguas, um homem culto, porque ele estudou diversas culturas, como judeu, como fariseu e como cidadão romano, ele conhecia diversas culturas. Paulo era um dos homens mais cultos da sua época, mas, porém, quando ele se converteu, ele inicia o seu chamado com oração e ele começa a ter as respostas das orações. Porque ele entende que ele tem que renunciar, se esvaziando de todas as letras e de todo o conhecimento farisaico, judaico, romano, todas as práticas de liturgias que ele conhecia acerca de religiões. Agora ele tem que renunciar status, tem que renunciar posições, tem que renunciar cargos, porque ele era um homem que tinha recebido autoridade do Sinédrio, para perseguir os que serviam Jesus em Jerusalém, colocar em cárcere para eles serem julgados, condenados e julgados muitas vezes até a morte. Então ele era um homem de posição, um homem de status, um homem que prejudicava a obra do Senhor Jesus. Um homem de poder.
de autoridade romana. Um homem que tinha autoridade política também. Mas agora Paulo decide renunciar a tudo isso, porque ele entende que agora o chamado que ele recebe é maior do que todos os chamados que ele recebeu. A sabedoria que ele adquiriu, agora em oração com o Senhor, a experiência das orações, ele agora passa a entender que era necessário ele se esvaziar por completo, e se esvaziar completamente de todo o conhecimento que ele tinha, físico. E agora, todo conhecimento humano, ele entende que é importante, mas agora ele tem que se esvaziar. Eu vou repetir, Paulo entende que todo conhecimento que ele tem, como cidadão judeu, fariseu, como cidadão romano, ele entende que todas as culturas, que todo conhecimento que ele tem é importante. Mas só que ele entende que precisa se esvaziar disso, porque agora sobre ele sobreveio uma sabedoria divina, que era maior do que toda a sabedoria humana que ele já tinha provado. E em oração ele passa a entender isso, que ele recebeu um ministério extraordinário de um senhor acima de todos os senhores, de um senhor acima de Gamaliel, de um senhor acima de toda a autoridade do Sinédrio. Agora ele entende que está diante de uma autoridade suprema, conhecido como Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, conhecido como Yeshua HaMashiach, Jesus, o Senhor, conhecido como grande Yahvé Elohim, o Senhor que governa, que rege todas as coisas. E agora ele entende que está diante de um Senhor supremo e debaixo de uma autoridade suprema. E aqui eu começo a pregar pela revelação da palavra. E o tema dessa mensagem é essa: estamos debaixo de um chamado, de uma autoridade suprema e de um chamado extraordinário. Eu vou repetir, o tema da mensagem é esse: estamos debaixo de uma autoridade suprema e de um chamado extraordinário. O apóstolo Paulo entende que ele está debaixo de uma autoridade suprema espiritual. Ele entende que a sabedoria que ele recebe agora esvazia de toda a sabedoria humana e começa a se encher da sabedoria divina. E eu quero começar a pregar nessa tarde com Deus sobre isso aqui agora. Ele não está mais debaixo da autoridade do Sinédrio, não está mais debaixo da autoridade como judeu, do conhecimento judaico, farisaico, romano. Agora ele está diante da autoridade suprema de Jesus, uma autoridade maior, uma autoridade extraordinária. E aqui eu quero enfatizar pela revelação da palavra, dizendo a você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, pastores, obreiros, missionários, pastores que aqui estão, pastores, eu quero dizer para você que assim como Paulo recebeu um chamado excelente e passou a estar debaixo de uma autoridade extraordinária e um chamado excelente, Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra que você está debaixo de uma autoridade suprema, você está debaixo de um chamado extraordinário. Sabe o que significa? Que quem chamou Paulo, quem escolheu ele, quem selecionou ele não foi a autoridade humana, não foi o homem e a mulher que o escolheu e disse: você é bom para isso, você serve para isso, você funciona para isso, para essa missão, você dá certo para muita coisa nessa missão. Não foi homem, não. Foi o Senhor, aleluia, Yeshua HaMashiach, que o chamou, que o separou, que o escolheu e disse: agora tu és meu, tu és instrumento meu, tu és vaso escolhido para levar a minha palavra. Vai pregar para reis, vai pregar para os gentios, vai pregar para os judeus, vai pregar para as autoridades, vai pregar para muita gente, porque você está debaixo de uma autoridade suprema. Agora não é mais a sua sabedoria, Paulo, é a sabedoria do céu que eu estou te enchendo. A palavra agora, Paulo, não é só letra, você está acostumado com letra, mas agora, Paulo, você vai viver poder de Deus e vai passar a ter experiências novas com o poder de Deus.
Aleluia! Glória a Deus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui a te entregar essa palavra. Você pode ser uma pessoa muito culta, pastora, pastor, missionário, missionária, obreiro do Senhor. Você que faz parte de uma membresia de uma igreja, você pode conhecer diversas culturas, falar diversas línguas, ter um conhecimento vasto de diversas culturas, raças, tribos e nações. Você pode ter muita sabedoria humana, mas se você for vazio ou vazia da sabedoria divina, de nada adianta todos os diplomas que eu e você temos. Eu tenho os meus diplomas, eu tenho os meus conhecimentos, aleluia, aleluia, também da palavra do Senhor. Eu tenho conhecimento de filosofia, geografia, pela misericórdia do Senhor. Eu tenho conhecimento teológico, eu tenho conhecimento bacharel, mas tudo isso não quer dizer nada. Todos os diplomas, todos os conhecimentos que eu tenho e você tem, de nada adianta se nós não formos cheios da sabedoria divina, se nós não estivermos valorizando o chamado espiritual e entendermos, não apenas entendermos, mas aceitarmos que estamos debaixo de uma autoridade poderosa divina, que aonde Paulo ia chegar, essa autoridade estava presente, esse poder estava presente, essa graça estava presente. E o texto que lemos diz que logo ele começou a pregar nas sinagogas e as pessoas se admiravam. Mas não é este que perseguia os que serviam a Jesus em Jerusalém, que tinha autoridade do Sinédrio, e agora está aqui pregando. Acredito na minha conjuntura que muitos pensaram: será que ele não está usando de engano? Será que ele não está usando de armadilha para prender mais alguns de nós? Será que realmente ele é verdadeiro ou está usando de falsidade? Mas só que Jesus que o escolheu, Yeshua Machia que o escolheu, sabia que ele estava na posição certa, que ele estava debaixo da sinceridade e que ele estava debaixo da autoridade da sabedoria divina. Então, tudo que Paulo recebia era divino, está entendendo? Alá o Excel e Cando, Nagassou de Cantalamahai. Tudo que o apóstolo recebia, o apóstolo Paulo, era divino. O seu apostolado foi divino. Lógico que na atualidade de hoje existe pastores, pastoras, missionários, obreiros, bispos, apóstolos, que receberam a imposição de mãos de alguém para ser ungido a tal função eclesiástica. Mas nós precisamos entender que o nosso maior chamado não é eclesiástico, não. Porque o chamado eclesiástico, ele não é neotestamentário, ele é eclesiástico. Agora, a igreja, aqueles que fazem parte da igreja, sim, esses são escolhidos para servir, para adorar, para morar em um céu, em uma mansão celestial, a qual Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, diz o Senhor, eu voltarei outra vez, para vos levar para mim mesmo, para onde eu estou, para que possais estar vós também. Aleluia! Então nós precisamos entender, existem tantas pessoas presas a recursos, a sabedoria humana, a mecanismo humano, a cargos, a funções, e esquece que o maior chamado é espiritual, a maior sabedoria é espiritual, a maior aprovação sobre a vida de Paulo é divino, é espiritual.
Então você precisa entender o que o Senhor quer nos falar nessa tarde com Deus, pela revelação da palavra. Escute bem, eu vou profetizar, isso aqui é profético. O que Paulo recebeu era divino. O chamado. O que ele recebeu foi um chamado excelente. Então ele não estava vazio, o Senhor estava enchendo de sabedoria, estava enchendo ele de poder. Então ele estava recebendo muito do céu, muito de cima. E ele estava na posição certa. Eu vou repetir, ele estava na posição certa. Não estava usando de engano. Tanto que no decorrer do seu ministério, logo que ele vai pregando nas sinagogas, as portas da pregação, que começou pequena, foi se escancarando, foi se abrindo mais e mais. Está entendendo o que o Senhor está falando na revelação da palavra? Para mim e para você nessa tarde com Deus? Está entendendo o que o Senhor está falando? Que quem te chamou, pastora, quem te chamou, pastor, bispo, apóstolo, obreiro do Senhor, missionário, que quem te chamou, quem te escolheu não é o homem. Então o homem pode não te aprovar, o homem pode te criticar, o homem pode te apontar, o ser humano pode colocar defeitos, dizer que você não presta, dizer que você não serve para isso, dizer que você não tem valor para essa missão, dizer que você está fora da posição, dizer que você está usando de engano. Fizeram isso com o apóstolo Paulo também, dizendo que ele está brincando, dizendo que ele está usando de falsidade, dizendo que ele não vai muito longe. Você acha que muita gente não fez também isso com Paulo? Sim. Muita gente fez também isso com Paulo. O perseguidor passou a ser perseguido, e não é assim. Você também era um perseguidor, uma perseguidora, mas hoje eu e você somos perseguidos. Mas só que tem o porém: a nossa aprovação, como a de Paulo, não é humana, é divina. Ou seja, a minha aprovação, a sua aprovação não precisa da aval humana, não precisa de ninguém dizendo: o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, esse obreiro, essa pessoa, esse irmão, essa irmã serve, esse não serve, dá para esse trabalho, esse não dá, é melhor confiar, é melhor nessa não, essa dá certo, esse não dá, não, o Senhor te escolheu, entenda, ao excel, o Senhor te escolheu para dar certo, tá entendendo? Aonde o apóstolo Paulo ia, as portas começaram pequenas, mas depois foram se abrindo, tá entendendo o mistério? Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra: começou pequeno, não começou, mas vai começar a escancarar mais, vai começar a abrir mais porta, pastor, mas tem gente que fechou, mas a porta que Deus fecha está fechado, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E quem é que abria a porta e as portas para o apóstolo Paulo? Me diga, quem é que abria portas para ele? Era Jesus, era Deus. Está entendendo o mistério? Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra, Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra que ele é que abre as portas para você. Tem gente querendo fechar, tem, mas ele vai abrir ainda mais, está entendendo? Tem porta que se fechou, sim, mas ele vai abrir, não só abrir, ele manda lhe dizer, ele vai começar a escancarar, amando que você, amando derramar. Muita gente que está nessa live tem autoridade grande que fechou as portas para você, mas Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra: as portas que fecharam vão ter que abrir, fazendo cara feio ou não, empinando o narizinho ou não, aceitando ou não, vão ter que abrir. Por quê? Quem aprovou o teu ministério foi Jesus, quem aprovou você foi Deus, quem está contigo é Espírito Santo, e ele, o Ruach HaKadosh, não vai abrir mão de você, não. Ele estava com Paulo em cada missão, ele estava com Paulo em cada obra, aonde ele ia, tinha poder, tinha graça, sim, tinha virtude. E o Senhor manda lhe dizer pela revelação da palavra: quem é que aprovava o ministério de Paulo? Me diz. É o próprio Senhor que o escolheu, tá entendendo? É o próprio Senhor que o separou, tá entendendo?
Ah, calabassuri me canta lamahai. Entenda uma coisa: tu és aprovado, aprovada por Deus. Ele te deu um chamado excelente, um chamado extraordinário. Assim como Paulo estava cheio da graça, da sabedoria do alto, do poder, Deus manda lhe dizer, e Deus ia enchendo mais Paulo dia após dia, mais cheio, dia após dia, mais cheio, missão após missão. Pastora Maria Rita Souza, cada missão mais cheio, mais cheio. Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra: assim é comigo, é contigo, é com a igreja. Mais perseguição, mais cheio, mais pedradas, mais cheio, mais calúnia, mais cheio, mais crítica, mais cheio, mais portas fechadas, mais cheio, mais aflições, mais cheio, mais dores, mais cheio, mais lágrimas, mais cheio. Ei, Deus está te enchendo, te enchendo, te enchendo de sabedoria divina. Auicando, se prepare, porque a sabedoria do alto vai transbordar sobre você. A revelação da palavra está descendo, o rolo, o pergaminho divino, auicanaue, está descendo, descendo. Pega o pergaminho, pega o rolo, pega, porque Deus, a partir dessa tarde com Deus, auicano, anando, cano, reminikio, auissomondere, ele está te levando a uma profundidade da ciência da revelação da palavra e dos mistérios da palavra profundamente. O Senhor vai te dar revelações profundamente, o Senhor vai te encher de palavras de maneira profunda, ele vai impactar teu ministério, tua chamada. Ei, tem gente dizendo, não tem muita coisa aí, tem gente dizendo, tá fraquinho, tá fraquinha, tem gente dizendo, não vai sair nada daí, mas Deus manda lhe dizer, hoje, eu tô te enchendo, hoje, a sabedoria do alto está sendo derramada hoje, o poder, a virtude, aleluia, está descendo e eu estou te enchendo, a autoridade divina está sobre ti, pastor. Por que o apóstolo Paulo precisava de autoridade? Para pregar a palavra. E as pessoas darem credibilidade. Está entendendo o mistério? Você vai pregar a partir de hoje mais do que tem pregado. Amanda. Se prepare. Porque o apóstolo Paulo começou a pregar e a ir em terras estranhas. Está entendendo o mistério? Deus manda lhe dizer pela revelação da palavra, se prepare, porque ele está abrindo novas oportunidades. Eu vou repetir, ele está abrindo novas oportunidades. E você vai começar a pisar em terras estranhas que nunca pisou. Você vai começar a chegar em lugares que não chegou. Deus vai te levar em novos horizontes. Deus vai te levar além das fronteiras, está entendendo? Tem muita missão que Paulo tinha que fazer além das fronteiras, está entendendo? Deus manda lhe dizer, chegou o tempo, prepare-te, vai atravessar fronteiras, amando, remicanda, alabá, sobicanda, eia, sobicanda, rai, prepare-te, porque vai atravessar fronteiras, prepare-te, porque vai ver novas bandeiras, prepare-te, porque vai ter experiências de autoridade com Deus maior. Eu creio, Deus. Por que Paulo precisava de autoridade espiritual? Para que quando ele orasse para os enfermos fossem curados, sarados. E você sabia que tem curas que são imediatas? É, Deus. Quantas curas o apóstolo Paulo, o Senhor, usou para curar de imediato? E quantas curas o Senhor já te usou para te curar, para curar pessoas de imediato? É, Jesus. Mas existem curas que você recebe a ministração. E no a unção de cura vai fluindo. Vai fluindo. Vai fluindo. E você vai vendo o resultado. Fase após fase. Está entendendo o mistério? Esta semana atrás, eu e minha esposa, a missionária Evelyn,
Nós dobramos o joelho e oramos por uma membra, uma irmã, que congrega conosco, aonde pastoreamos. Por infinita misericórdia de Deus, uma enfermidade, uns tumores e uns buracos começaram a se aumentar debaixo dos seus seios, das suas mamas. Um corte muito longo. A dor era terrível, o cheiro. E ela ficou com medo de morrer. Vários exames. E o negócio não melhorava, os remédios, nada adiantava. A situação ia piorando. Mas quando dobramos o joelho e oramos, ela disse que no momento da oração sentiu a unção. Eita glória! E quando sentiu a unção, aquele corte, aqueles tumores começaram a se secar, foram secando, sumiu, ficou ainda uma cicatriz no dia. Ela olhou, ainda estava cicatrizado, mas quando ela foi olhar no dia seguinte, até a cicatriz sumiu, voltou como se estivesse normal. O que é isso? Irmãos, é curas, é milagres, é maravilha. Jesus ainda cura hoje, Jesus ainda faz maravilhas. Eu e o pastor Carlos, que também congrega conosco, nós fomos orar na casa da sua tia, e nós chegamos em um bairro não muito distante daqui no Brasil, onde moramos. E nós fomos orar para a tia dele, que era cega e estava à beira da morte. Quando terminamos a oração, o Senhor abriu a visão dela. Aleluia! Ela voltou a enxergar, a glorificar, a louvar ao Senhor. Olhou para sua neta e diz: eu estou te vendo, você está com vestes dessa cor, você está assim, sua blusinha está assim, eu estou vendo. Aleluia! Aqui está meu sobrinho, aqui está o pastor. Deus devolveu-me a visão. Jesus ainda cura. Jesus ainda faz milagres. Porque estamos debaixo de uma autoridade divina, de uma graça divina. Estamos debaixo de um chamado extraordinário. E não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Em cada missão, para concluirmos, o Senhor estava com o apóstolo Paulo. Eu vou repetir: em cada missão, o Senhor Jesus estava com o apóstolo Paulo. Está entendendo? Em cada missão. Ele não estava sozinho. Ainda que muitas vezes chorando, mas não estava sozinho. Ainda que muitas vezes com dores, mas não estava sozinho. Ainda que muitas vezes apertos, mas não estava sozinho. Eu quero encerrar aqui profetizando na revelação da palavra. O mesmo Senhor que aprovou o ministério de Paulo não deixou sozinho. Em cada missão, manda lhe dizer que em cada missão ele está contigo. Sim, em cada missão, em cada obra que você colocar as mãos, assim como o apóstolo Paulo estendia as mãos, orava e maravilhas acontecia, proezas, sinais. Deus manda lhe dizer que aonde você colocar as mãos vai estar bênção, aonde você colocar as mãos vai ter proezas, aonde você colocar as mãos vai ter maravilhas. Sim, aonde você colocar as mãos vai ter milagres, aonde você colocar as mãos vai ter provisão. Por quê, pastor? O Senhor que chamou Paulo, que chamou Saulo, está presente nessa tarde quando ele dizer: eu te chamei, eu te escolhi. A unção que é minha, o poder, a sabedoria que eu estou te enchendo, é minha. E o Senhor manda lhe dizer: eu não te deixo sozinho, não te deixo sozinha. Tem dores, mas eu estou perto. Auecando, tem lágrimas, mas eu estou perto. De Calamahai. Auecando, tem aflições, mas eu estou junto. De Calamahai. Tem decepções, frustrações, mas eu estou junto. Demanda. Auecando Alamahai. Tem desprezo humano, sim. Tem humilhação, sim, mas eu estou junto disso, Senhor Jesus. Você não está sozinha, sozinho, não. Eu estou contigo, diz o Senhor, e a minha promessa para os meus escolhidos: certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então pegue a palavra, pegue a revelação da palavra, aleluia. E se você está enfermo, está enferma, sinta a unção de cura fluindo aí agora, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, aonde tem uma infecção, uma inflamação,
aonde tem o tumor, aonde tem o mal, a unção de cura alcança e toca. Agora, seja curada, seja sarado. Em nome de Jesus, eu Essa recebo, meu unção Pai. e sinta ela fluindo, 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 fluindo. E creia, o Senhor Jesus, que estava com Paulo em todas as missões e não o deixou sozinho, está contigo. Não te Amém. deixa sozinho, sozinha, não. Ele está contigo até a consumação dos séculos. Esta é a palavra. Pega a palavra, pega a revelação. Amém. Você está debaixo de um chamado excelente. Você está debaixo, aleluia, de uma autoridade maior. Aleluia. E o Senhor, ele está te enchendo, te enchendo, Amém. te enchendo. E você não está sozinha, não está sozinho. Esta é a palavra. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastora Rita Souza. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus, pastor Fábio. Não sei agora não, porque eu já vou pedir para o senhor orar, finalizando. Glória ao Filho, glória ao Espírito Deus. Sabe quando a palavra ela começa falando, né? Está pregando e a gente vai recebendo e a gente vai tendo a certeza e a convicção que Deus está falando conosco. Foi isso que eu tive hoje, essa convicção que o tempo todo Deus estava falando comigo, sim. Sim. Eu sei que eu não estou sendo egoísta, eu estou falando eu, Rita, né? Mas você sabe quando Deus está falando com você. Então, você também recebeu essa palavra, guarde no teu coração, sabe? Porque Deus, ele fala. Porque esse projeto veio direto do coração de Deus. E foi Ele mesmo que fez todas essas coisas e continua fazendo. Então, eu não tenho dúvidas que é Deus que está aqui no meio de nós. E que o nome dele seja louvado, engrandecido, glorificado, através das vidas que vêm aqui trazer a palavra e a certeza que ele está aqui nesse projeto, Tarde com Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Fábio.